Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar então com essa aula falando sobre JavaScript, mais especificamente do ECMAScript 6. A gente então vai mostrar as sintaxes básicas da linguagem, principalmente a criação de classes, métodos, funções e variáveis. A gente já viu isso na aula, né? Então vou fazer um review mostrando algumas essas funções principais. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver classes, métodos e funções e variáveis. A gente, primeiramente, criei esse arquivo index.html dentro de uma pasta de um projeto, dentro de um escopo de um projeto, e coloquei esse index.html. Nele tem apenas o cabeçalho do HTML. Dentro do body, eu criei um botão, que eu coloquei o ID como novo to-do, e o botão e o nome dele adicionar. E chamei o JavaScript, que é onde vai ficar as nossas sintaxes JavaScript, esse main.js. Criei esse arquivo, ele não tem nada por enquanto, é onde a gente vai escrever as nossas funções. Salvei, mandei abrir. Aqui já está o arquivo aberto, então ele criou apenas o HTML com um botão. A gente vai utilizar, no caso eu estou utilizando o Chrome, mas todos os browsers não já vêm com ferramenta de desenvolvedor, e para a gente ver a saída do console, que é o que importa para a gente. Todos os browsers novos já vem default a implementação do ECMAScript, as versões mais novas. Então, se seu browser está desatualizado, tenta atualizar para que as funções que a gente vai ver aqui funcionem com ele. Então, inicialmente, vamos então ver como criar uma classe. A sintaxe é a classe, vou chamar ela de toList. Aqui eu coloco o escopo da função. Tem que ter um construtor, toda classe tem um construtor, porque nós estamos trabalhando com orientação a objeto, nesse caso. E dentro do construtor, toda vez que a classe for criada, a gente vai criar uma variável que eu vou chamar de data. E ela vai ser do tipo array. Então, quando eu der um new e criar essa classe todo, ele vai criar essa variável. Vou criar também um método, data. Ele não vai receber nada. Mas toda vez que eu chamar esse método, ele vai adicionar, por exemplo, meu nome no array. E para a gente ver a saída, eu vou colocar aqui um console.log dessa variável. Pronto. Essa é a nossa função. Para chamar ela, então a gente vai construir a função. Então a gente vai chamar a função, criar a função. Eu vou chamar de toList. Ele vai receber um new toList. E para a gente... a ideia aqui é que toda vez que eu clicar naquele botão adicionar, ele vai chamar novamente esse data. Para isso, a gente vai utilizar os elementos DOM, da árvore DOM. Basicamente, então, eu estou percorrendo o meu arquivo HTML, utilizando o JavaScript. Para isso, eu vou utilizar uma variável que a gente vai... Então, vou chamar o document, que é o nosso arquivo HTML, o getElementById, que no caso o ID lá a gente chamou de novo to-do, que é o botão, né? E quando eu clicar no objeto, um clique, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso toList e chamar o addData. Eu poderia passar aqui, vou modificar um pouco aqui, ao invés de passar direto aqui,
a gente vai... Eu vou chamar ele... Vou criar a função, passando como parâmetro. Então, o nome. Qual o nome? Nesse caso, Lucas. Então, toda vez que eu chamar esse... toda vez que eu carregar, que eu clicar no botão, ele vai chamar a função e vai acrescentar. Então, vamos lá. Então, já está funcionando. Eu salvei, recarreguei a página e toda vez que eu clicar, ele vai adicionando mais uma vez o meu nome, nesse caso. Se eu mudar aqui para João, salvar, vou ter que recarregar. João, 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 João. Então é isso. Mas a gente pode, como a gente está trabalhando com orientação a objeto, a gente pode querer criar também o conceito de herança. Nesse caso, a gente vai modificar um pouco a classe. A gente vai transformar, então, vou criar uma nova classe chamada list. Também meter o construtor. Basicamente, eu vou mudar essa variável list aqui, mudar para essa variável. E mudar também essa função para lá. E não vai chamar data, vou chamar de add. Novamente ele recebe o nome, faz a mesma coisa. Então, para eu utilizar ela, então, eu vou chamar essa mesma... Então, o toList vai estender ao list. Então, ele vai herdar as funções do list, né? Então, boto o extends list. Uma coisa importante, dentro do construtor, então eu tenho que chamar o super, que então é o construtor. Na verdade, super, ele chama o construtor do list, que é a classe que ele está herdando. E a partir disso a gente vai criar umas outras variáveis. Nesse caso também eu vou criar aqui things.usuário. Eu vou iniciar como Lucas. E se eu chamar o get, vou criar aqui também um get usuário. Quando ele chamar a função get usuário, ele vai chamar o console.log, vai me retornar this.usuário. Normalmente, se eu vou, então, o to-do, eu vou chamar, a gente mudou o nome do método para somente add. Então, eu estou, de novo, mantive o mesmo formato, apenas modifiquei o to-do list, que antes era o add data, agora está apenas add. E vou chamar também o nosso to-do list ponto get usuário. Bem, então, esse método add, ele está vindo do método da classe list, que está sendo herdado pelo toList. Apesar de eu ter instanciado aqui o toList, né, ele herda a mesma função. E o getUsuário está sendo um método da classe toList. Salvei, vou reiniciar. Vamos ver. Pronto. Novamente. Então, se eu clicar aqui, ele vai continuar adicionando a variável data, mas lembrando que ele está
estendendo da classe list, mas tudo continua da mesma forma. E ao mesmo tempo está imprimindo o usuário. Eu passei lá como Lucas, eu instanciei. Há também o conceito aqui, então a gente viu os métodos, herança. Há também a ideia de método estático. O método estático, se vocês lembram de orientação a objeto, ele serve para criar funções auxiliares, funções que não dependem, não necessitem da criação do próprio da classe instanciada. Por exemplo, eu poderia criar um método estático chamado soma, que ele vai receber dois valores, e vai me retornar a soma desses valores. Então, A mais B. Vou comentar esse código aqui, que a gente vai. Então, basicamente, se eu posso, então, chamar o toList e chamar o método soma. Eu não necessito instanciar, dar um new para chamar essa função, porque ela é estática, ela não modifica. Então, se eu passar aqui e der um reload na nossa página, sim, console.log. Pronto, se eu der um console.log, ele está fazendo a soma do 1 mais 2. Se eu, por exemplo, chamasse o objeto aqui, ele vai dar um erro na função. Então, por exemplo, se eu tentasse pegar o usuário aqui, ele dá um erro chamado undefined, porque a variável não foi instanciada ainda. Então, eu estou chamando sem ter construído o to-do list. Então, ele não entende que essa variável é essa variável aqui, até porque ela não foi criada ainda. Então, o método estático serve para você utilizar método, né, de uma função sem necessariamente ela ter sido instanciada. É, com relação às constantes, basicamente a gente tem três tipos. A primeira é var, eu poderia chamar aqui var nome, chamado Lucas. Nesse caso, a variável ela é global e ela é visível no escopo das funções. Tem uma outra que é a const, que a gente até utilizou. Que no caso, se eu colocar const ao invés de var por const, ela tem a propriedade que ela não muda. Então, const, por exemplo. Se eu mandar ele plotar no console, ele plotou o nome Lucas, tá? Mas, por exemplo, ele foi instanciado como Lucas, mas se eu quiser redefinir ele, né? O nome agora recebe João, ele não vai permitir. Tá vendo? Tem um erro, porque ele não permite modificar. Como o próprio nome diz, é constante. Ele mantém constante. No entanto, eu poderia criar
uma propriedade. Ao invés de ser o nome assim, se eu criar propriedades do objeto, então, na verdade, eu vou chamar aqui nome, primeiro nome. Primeiro nome, Lucas. Antes eu não poderia modificar, mas nesse caso, se eu quiser que o nome, ponto, primeiro nome, vai receber João, agora ele permite. Então, quando eu der um console.log, nome, a propriedade primeiro nome que antes foi definida como Lucas, agora está definida como João. Um terceiro tipo de variável é a variável let. Tipo let. Ela só é visível dentro do escopo da função. Então, por exemplo, se eu tenho uma função aqui, function, do tipo test, que recebe um valor. E vai receber um valor e vai fazer o seguinte. Então, eu vou chamar aqui let y igual a 4. E se o valor for passado, x for maior do que 2, por exemplo, y vai receber 6, console.log, x, console.log, passa aqui o valor 10. Vamos ver. Bem, ele imprimiu 10 e 6. Então, antes eu fui definir o y aqui como 4, mas como estava dentro do escopo da função, ele chamou o y recebeu 6, imprimiu 10 e 6. Perceba se eu fizer a mesma coisa agora e tentar console.log e tentar imprimir o valor de y, ele vai dar um erro, porque ele não enxerga fora do escopo da função. Y não está definido, justamente porque ele só é visível dentro do escopo da função teste. Então, se eu quiser manipular o y aqui, eu manipulo, mas ele só é visível aqui dentro do escopo da função. Tudo que tiver entre as chaves aqui. Então, a diferença entre o let é que ele é visível apenas dentro do escopo da função que eu defini. O const ele não modifica, mas você pode modificar se você definir propriedades para variável. Você pode mudar as propriedades, mas o objeto em si não modifica. E o var você pode modificar, como por exemplo, aqui eu posso modificar receber João, e ele tem um escopo global. Ele enxerga tanto dentro das funções como fora das funções. Então, se eu... Aqui está dando erro. Veja que ele mudou para João. Antes, quando eu coloquei o const, ele dá erro. Porque eu estou tentando... Eu tinha definido como um constante. Depois eu tentei atribuir um novo valor. Então, basicamente, nesse primeiro vídeo, a gente viu basicamente classes, como criar classes, como estender classes, né, de orientação a objeto, criar métodos, funções e os 3 tipos de variáveis. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar em outras funções da linguagem.